Independência, autodeterminação e nacionalismo definiram os últimos séculos em qualquer lugar do planeta. O desejo por soberania, liberdade e uma identidade cultural unificada é tão forte que frequentemente supera a compreensão humana. Com a era das revoluções no fim do século XVIII e início do XIX, nosso mundo foi transformado. De repente, surgiram nações que não existiam, e esses estados definiriam os próximos 3 séculos. A forma como interagem entre si, competem por recursos e segurança, e como defendem suas próprias culturas únicas de ameaças percebidas. É isso que está na base das relações internacionais no século XXI. Assim como várias populações conseguiram criar seus próprios estados-nação com a disseminação do nacionalismo. No final do século XVIII, esse ainda é o objetivo de muitos grupos atualmente. A força da autodeterminação afirma que pessoas de uma região devem definir suas próprias leis, cultura e sistemas sem influência externa. Se mudou, só ficou mais forte com o tempo. Então, o que mudou? Hoje, mesmo com essas forças ainda presentes, elas têm menos sucesso do que nunca. Diferente do que acontecia nos séculos XVIII e XIX, ou logo após a Segunda Guerra Mundial, o cenário internacional atual tem 195 estados-nação, cada um focado na própria sobrevivência, frequentemente reprimindo movimentos separatistas ou independentes. A necessidade de enfrentar ameaças internas para lidar com externas limitou seriamente o sucesso dos movimentos de independência no mundo moderno. Para lugares como Quebec e Catalunha, essa realidade se tornou cada vez mais óbvia. Mesmo assim, muitos respeitam a independência, principalmente quem vem de um estado antes colonizado. Por que esses movimentos de independência, como o da Escócia ou dos curdos, não conseguem ter sucesso? Para entender por que movimentos de independência modernos não têm sucesso, precisamos analisar exemplos recentes. Antes, vamos ver o que nos trouxe até aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha as condições certas para o sucesso dos movimentos de independência, pelo menos em comparação com épocas anteriores. Isso ocorreu devido à descolonização na Ásia, África e Oriente Médio, e ao surgimento da ordem internacional liberal. Vários países atuais conquistaram sua independência nesse período. Outra onda de independência ocorreu após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da Iugoslávia, no início dos anos 1990. O ambiente internacional e regional podem ser os principais fatores para o sucesso de um movimento de independência. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América tratavam movimentos nacionalistas de esquerda como colônias e reprimiam suas tentativas de autodeterminação. A Indonésia invadiu o Timor-Leste em 1975, esmagando seu movimento de independência, após receber sinal verde dos Estados Unidos da América e 90% das armas usadas. Infelizmente, essa é a realidade de muitos movimentos nacionalistas emergentes. Já a intervenção de uma potência regional ou internacional pode favorecer o sucesso de um movimento de independência, como o Kosovo, que ganhou autonomia e depois independência após a intervenção da OTAN em 1999. Esse apoio externo, junto com vários outros fatores, precisa estar ao seu favor para que você tenha sucesso. Por isso, movimentos separatistas, revoluções e a luta por autodeterminação podem ser tão sangrentos. É claro que é preciso um forte senso de nacionalismo para garantir a unidade do grupo que luta por seu próprio Estado. Todas essas coisas desempenham um papel estratégico na busca pela independência. Nacionalismo, orgulho nacional e desejo de autodeterminação frequentemente levam pessoas a correr riscos, até fatais, para conquistar direitos que acreditam merecer. Se quem busca independência tem etnia ou cultura própria, o objetivo é a autodeterminação e, acima de tudo, garantir a sobrevivência do grupo. Uma das melhores formas de garantir a sobrevivência de um grupo é criar seu próprio Estado-nação. O nacionalismo teve pouco destaque na Europa no século XVIII. Durante quase toda a Idade Média, entre 500 e 1500 d.C., as pessoas viviam em sociedades feudais. Os monarcas detinham poder absoluto, senhores feudais controlavam territórios menores e o restante vivia na servidão. Sem direitos humanos para todos, sem devido processo legal de verdade, nada do que valorizamos hoje em nossas instituições e sociedades. A Era das Revoluções deu início aos Estados-nação
com pessoas ao redor do mundo obtendo sucesso em movimentos de independência. Após as revoluções de 1830 e 1848, tribos e línguas da Europa começaram a se unir sob identidades comuns. Na Europa, isso é chamado de Primavera das Nações por um motivo. À medida que os Estados-nação começaram a se formar, eles se unificaram sob uma língua e cultura, mesclando várias regiões em uma só entidade. A ligação entre língua e identidade é fundamental e não pode ser subestimada. Por isso, uma língua comum é crucial nos movimentos de independência, como vemos hoje em lugares como Quebec, Catalunha e Kurdistão. Promover o nacionalismo e uma língua comum unifica a economia nacional e torna a população mais produtiva, contribuindo para a sobrevivência do Estado. Para movimentos de independência, uma língua unificada costuma ser essencial para o sucesso. Quanto mais homogêneo um grupo se torna linguisticamente, mais forte deve ser sua identidade geral, e isso cria um Estado unificado. Por exemplo, após a Revolução Francesa de 1789, que levou ao primeiro Estado-nação francês, de uma população de 28 milhões apenas, 3 milhões de pessoas falavam francês e ainda menos escreviam. Com a formação do Estado e a expansão do francês, a identidade unificada da França também aumentou. Somente no final do século seguinte, a educação universal começou a remover sistematicamente línguas minoritárias como occitano e bretão da vida francesa. E só no século XX que essa unificação linguística foi realmente completa. Quando você observa a China hoje, ela possui mais de 300 línguas. Ela se refere a muitas dessas línguas como dialetos, para fingir que todas fazem parte de uma única língua chinesa. Mas como não são mutuamente inteligíveis, isso não procede. É porque a China entende que a unidade nacional é fundamental para um Estado forte. Por isso, a China reprime brutalmente separatistas em Tibete, Xinjiang e Hong Kong. Esses movimentos estão sempre ligados, de uma forma ou de outra, a uma língua e identidade separadas. Por essas razões, eles costumam ser tratados rapidamente e, como é o caso do Tibete, a língua está sendo sistematicamente substituída pelo mandarim. Já conhecemos algumas condições essenciais para o movimento de independência: criar uma língua e identidade unificadas. Autodeterminação é o desejo de sobrevivência do grupo, mais assegurado com seu próprio Estado. Também sabemos que o nacionalismo é uma força imensamente poderosa e unificadora. Mas esse critério não garante o sucesso. Movimentos de independência geralmente fracassam por fatores fora de seu controle. Atualmente, o ambiente internacional realmente promove a autodeterminação e os direitos humanos como deveria? Ou é um ambiente onde reprimir esses movimentos ainda é comum, como era antigamente? Depois, incluímos outros países e avaliamos se querem prejudicar ou apoiar o movimento de independência. Por fim, eventos imprevistos, como conflitos internos ou desastres naturais, podem enfraquecer nações recém-independentes e levar a um Estado falido. Mesmo que o próprio movimento de independência tenha sido um sucesso, o que acontece depois pode acabar sendo um fracasso. Essa é a principal razão pela qual movimentos de independência e autodeterminação geralmente não são bem-sucedidos. Política de equilíbrio de poder. Essa teoria fundamental das relações internacionais se confirma há milhares de anos. É um conceito simples e vital nas relações internacionais. Estados disputam recursos e segurança para sobreviver. A teoria do equilíbrio de poder afirma que estados poderosos tentarão impedir que outros adquiram poder militar. Isso permite que dominem estados menores em benefício próprio, até que estes se cansem da exploração. Eles formarão alianças até ter uma coalizão forte o bastante para desafiar o hegemon e mudar o equilíbrio de poder. Quanto mais poderoso você se torna, mais pode dominar os outros. Para aumentar suas chances de sobrevivência como Estado, busque ser o maior e mais poderoso possível. Isso costuma envolver esmagar e suprimir estados vizinhos quando ficam mais fortes, e definitivamente significa suprimir movimentos separatistas ou de independência dentro do seu próprio território. Novamente, basta olhar para o tratamento da China com separatistas em qualquer lugar. Simplesmente não é tolerado. Não se engane quanto a isso. Os Estados Unidos também não tolerariam isso de jeito nenhum. E vimos isso com a forma como destruíram a língua francesa na Louisiana e em outros estados. Com esses conceitos e teorias esclarecidos, vejamos como se aplicam a exemplos modernos. Catalunha, uma região no nordeste da Espanha, com um dos movimentos separatistas mais conhecidos do mundo atualmente. Em 2017, o movimento de independência da Catalunha
causou a maior crise política da Espanha em 40 anos. No referendo de 1º de outubro de 2017, considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional da Espanha, cerca de 90% dos catalães votaram pela independência, mas a 43%. Mesmo assim, a mensagem foi clara. O governo espanhol respondeu acionando o artigo 155 da Constituição, algo inédito na história da Espanha. Em resumo, isso significa que se uma comunidade autônoma agir para prejudicar os interesses da Espanha, o governo nacional adotará todas as medidas para obrigá-la a cumprir suas obrigações com o Estado. Pouco depois, Carlos Puigdemont, o presidente catalão na época, fugiu do país. No momento deste vídeo, ele ainda está no exílio e é procurado por rebelião. O parlamento catalão foi dissolvido, líderes demitidos e convocada a eleição antecipada. A Catalunha exemplifica como os estados-nação são artificiais. No fim da Idade Média, a Europa tinha várias tribos, como a Catalunha, cada uma com língua e identidade próprias. A maioria já sumiu, restando só em bibliotecas ou com poucos em comunidades rurais isoladas, mas a Catalunha é exceção. Apesar de estar na Espanha, a Catalunha possui uma língua, cultura e, portanto, identidade distintas, com milhões de cidadãos catalães. Como uma potência econômica, os catalães argumentam, assim como vimos com o Brexit e muitos outros movimentos de independência, que sentem que pagam muito mais do que sua parte justa de impostos ao governo espanhol e recebem pouco em troca. Isso, combinado com sua identidade distinta, a língua catalã e uma história conturbada, justificaria um Estado catalão independente, segundo o argumento. Apesar da tentativa de secessão, hoje seu status de independência não mudou. Por que isso fracassou? Principalmente por causa da lógica do equilíbrio de poder. Mesmo com status de Estado-nação, seriam o mais fraco da região. Nada impediria a Espanha de retomar a Catalunha à força, especialmente considerando o quão importante ela é para eles economicamente. Eles já fizeram isso em 2017, mesmo que o referendo provavelmente fosse ilegal. É a região mais rica da Espanha, responsável por cerca de 20% do produto interno bruto nacional. Sem uma força militar, a Catalunha não pode ditar o equilíbrio de poder em sua região. O Exército Popular Catalão foi um grupo paramilitar dos anos 1960 ligado ao movimento de independência catalã, dissolvido há décadas. Se outro estado mais forte os apoiasse militarmente, talvez fosse possível. Foi o que ocorreu com Kosovo, que não teria se tornado independente sem o apoio dos Estados Unidos da América e da OTAN. Um grupo russo teria oferecido 10 mil soldados e dinheiro para quitar as dívidas da Catalunha aos líderes separatistas durante a tentativa de independência, embora tenha sido recusado. No futuro, se a OTAN acabar e a disputa por segurança voltar à Europa Ocidental, a Catalunha pode receber apoio de potências regionais. Por enquanto, eles continuam presos, apesar do ambiente internacional valorizar a autodeterminação nas últimas décadas. Eles não têm força militar nem apoio de uma grande potência para seu movimento e, para ser honesto, nem todos os catalães os apoiam. Outro problema comum nos movimentos de independência é o que acontece depois. Revolucionários e separatistas costumam prometer um estilo de vida e liberdades que não conseguem cumprir após a independência e formação da nação. As realidades da competição por recursos, das relações comerciais e dos mercados financeiros determinam grande parte de se o novo Estado formado é viável ou não. Uma boa liderança é essencial para gerenciar essas questões. Assim que a Catalunha declarou independência, milhares de empresas, como grandes bancos e companhias de energia, transferiram suas sedes para fora da região. A Catalunha ser rica hoje não garante que continuará após tudo resolvido, já que as empresas são espanholas. Segundo a Convenção de Montevidéu, para formar um Estado é necessário: A. População permanente, B. Território definido, C. Governo e D. Capacidade de relações com outros Estados. Então, tecnicamente, a Catalunha se encaixa nos requisitos para ser um Estado. E ela, ao menos, pode ser um raro exemplo de Estado nascente cumprindo promessas dos secessionistas. Sem reconhecimento internacional de outros Estados, isso não tem valor. Reconhecer a soberania catalã por outro país prejudicaria gravemente as relações com a Espanha em áreas diplomáticas, econômicas e militares. Apesar de alguns fatores favoráveis, a Catalunha seria menos próspera como Estado independente. A independência faria a Catalunha deixar o euro,
Estados devem se candidatar e cumprir critérios para usar o euro, além de obter a aprovação da maioria dos membros da União Europeia. Não sabemos como isso ocorreria ou quanto a Espanha tentaria impedir a adesão. Se a Catalunha não completasse esse processo rapidamente e com sucesso, perderia o acesso ao Banco Central Europeu. Essas preocupações são comuns em movimentos de independência, e a Catalunha costuma ser citada como possível caso de sucesso. No entanto, ironicamente, isso os torna um exemplo perfeito de por que esses movimentos têm uma taxa de sucesso tão baixa. Fatores fora do controle dificultam declarar independência e diminuem as chances de sucesso, mesmo que consigam um dia. Quebec é outro exemplo de destaque de como é difícil conquistar a soberania. A habilidade deles em pavimentar o caminho para a independência do Canadá é uma questão delicada há décadas. O nacionalismo francófono, desejo por um país só de língua francesa, remonta ao século XVI no Canadá, mas o movimento moderno de independência do Quebec tem uma trajetória semelhante à da Escócia e da Catalunha. O movimento surgiu nos anos 1960, alternando entre crescimento e queda de popularidade. Em 1995, outro referendo sobre soberania foi decidido por margem muito apertada. O não venceu por 5.058 votos. Quebec agora é um exemplo interessante por alguns motivos. Após a Lei da Clareza de 1999, pela lei canadense, um referendo aprovado com maioria leva a negociações entre Quebec e o governo sobre a secessão. Diferente da declaração unilateral de independência da Catalunha, em 2017 Quebec tem mais chances de sucesso por causa desse arcabouço legal. O Partido Soberanista, Parti Québécois, após perder as eleições de 2018, teve recente alta nas pesquisas. A popularidade deles cresceu tanto que alguns acreditam que podem voltar ao poder. Se isso ocorrer, talvez haja nova votação sobre independência. Esse ressurgimento do Parti Québécois acontece especialmente em meio ao declínio da língua francesa em Quebec. A proporção de quebequenses, que tem apenas o francês como principal língua oficial, caiu de 837 em 2016 para 822 em 2021. E nesse mesmo período, o número de pessoas que falam inglês como língua principal aumentou de 12 para 13. A população de falantes de inglês cresceu 12 milhões, enquanto a de francês aumentou só 120 mil, 10 vezes menos. Considerando a importância do francês para a identidade de Quebec, o fim da língua poderia representar o fim da independência da região. Isso é uma ameaça existencial, então pode haver mais esforço por um Quebec soberano conforme o inglês dominar. É importante não confundir o movimento independentista com o Parti Québécois. O crescimento do Parti Québécois se deve mais à má gestão dos outros partidos do que a qualquer outro fator. Segundo a pesquisa Confederação do Amanhã 2024 dos canadenses, a porcentagem de quebequenses francófonos que se identificam como soberanistas mudou pouco nos 6 anos analisados. Embora muitos vejam os jovens como líderes da independência de Quebec, dados indicam que eles são menos entusiasmados que gerações anteriores. Em 2024 só, 16% dos francófonos de Quebec, entre 18 e 34 anos, se declararam principalmente soberanistas. Então, sem discutir questões de equilíbrio de poder, a viabilidade econômica de um Quebec independente ou qualquer outro, dos complicados entraves burocráticos relacionados à soberania. A ausência de um desejo amplo por independência é um grande fator para o fracasso de Quebec. O primeiro-ministro de Quebec, François Legault, afirmou em 2023 que a independência de Quebec seria viável. Mas isso, e eu cito, para a grande maioria dos quebequenses, realizar um referendo sobre a soberania simplesmente não é uma prioridade. Devemos lembrar que o governo federal do Canadá é diferente da abordagem autocrática da China. Eles não usariam força militar contra o separatismo de Quebec, então isso não deve ser um grande obstáculo. Embora os orçamentos teóricos do Parti Québécois para o primeiro ano de um Quebec independente indiquem potencial de sucesso, isso é altamente especulativo. O líder interino liberal, Mark Tang, destacou que a análise era otimista, afirmando que o orçamento do primeiro ano faz suposições. Quebec herda uma dívida canadense baixa, obtém a melhor taxa de crédito mundial e fecha acordos de livre comércio vantajosos. Críticos destacam que o governo federal gasta 15 bilhões a mais por ano em Quebec do que arrecada em impostos.
sugerindo que o benefício do governo federal para Quebec supera a alternativa. Mais uma vez, isso nos leva de volta ao fracasso dos líderes independentistas em cumprir as promessas que fazem aos seus apoiadores. Eles podem estar certos, mas normalmente essas promessas e previsões quase nunca se cumprem totalmente. A independência do Quebec ainda está viva, mas mesmo com um referendo bem-sucedido, não se sabe se o padrão de vida melhoraria ou pioraria na nova economia. Como a ex-primeira-ministra Pauline Marois disse uma vez, haveria um importante período de transição em que a confiança diminuiria. Por isso, nos primeiros anos, movimentos de independência costumam fracassar, mesmo após vitória do sim. E Quebec não está sozinho nisso, outro estado que tem lutado pela independência, mas provavelmente não teria sucesso, mesmo que conseguisse. É a Escócia, que quer independência para que possa sentir que está governando a si mesma e não sendo subordinada ao que a Inglaterra deseja. O apoio à independência escocesa cresceu nas últimas décadas, subindo de 10% para 30% só nos anos 1980. A Escócia fez um referendo em 2014 sobre independência do Reino Unido, com 44,7% dos escoceses a favor. Faltaram menos de 6% para alcançarem legalmente essa independência, o que mostra como o desejo de autodeterminação é forte ali. A Escócia já é um Estado-nação. Essa secessão seria da união política com a Grã-Bretanha. Mesmo assim, a lógica se aplica. Escoceses contrários ao Brexit ficariam felizes em ver o país novamente aproveitando os benefícios da União Europeia. Mas será que as promessas dos nacionalistas podem ser cumpridas nesse novo cenário? Bem, novamente, isso parece um jogo de soma zero, ou talvez até um jogo de soma negativa, onde tanto o Reino Unido quanto a Escócia saem mais enfraquecidos e, portanto, em pior situação. Se separassem, a Escócia ganharia com o G7. Ao contrário de agora, como parte do Reino Unido, eles perderiam o assento permanente do Reino Unido no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Isso reduziria muito a influência da Escócia em instituições internacionais importantes. Há pontos interessantes sobre defesa, pois parte das armas nucleares do Reino Unido está na base naval de Faslane, Escócia. Retirar essas armas nucleares mudaria a capacidade de dissuasão do país e seria crucial nas negociações com o Reino Unido. A participação deles no Five Eyes estaria em risco e a segurança nacional deles pioraria sem os benefícios da infraestrutura de segurança do Reino Unido. Economicamente, a libra esterlina continuaria sendo a principal moeda da Escócia até a introdução de uma nova moeda, a libra escocesa. Quando possível, o comércio deles, com os Estados-membros do Reino Unido, principal mercado escocês, mudaria radicalmente, provavelmente gerando efeitos negativos para todos. A capacidade dos defensores da independência de melhorar a vida dos apoiadores após a independência é rara. Movimentos de independência não devem ser só idealistas ou corretos moralmente. Para terem sucesso, eles precisam das condições certas para funcionar, e esses são frequentemente fatores que eles não conseguem criar por conta própria. Até agora, os exemplos que discutimos são os mais próximos, que vimos nos últimos anos de movimentos de independência bem-sucedidos. Fica claro que uma espécie de teoria da caixinhos dourados pode ser aplicada onde cada condição precisa ser perfeita. E há muitos exemplos por aí onde o sucesso é muito mais improvável do que em Quebec, Escócia ou Catalunha. A Palestina é um exemplo central de autodeterminação, mas nunca parece suficiente para o sucesso. Como a situação deles demoraria muito para ser explicada neste vídeo. Com a piora constante da segurança no Oriente Médio, a política de equilíbrio de poder contribui para o fracasso da autodeterminação. Kurdistão é outro exemplo disso. Como entidade regional semi-autônoma, com língua, cultura e território próprios, abrangendo partes da Turquia, Síria, Irã e Iraque, eles poderiam ter um Estado para seus cerca de 40 milhões de habitantes. A reivindicação deles sobre a área remonta a pelo menos 1000 anos. Após a divisão do Oriente Médio na Primeira Guerra Mundial e o Acordo Sykes-Picot, a luta por autonomia se intensificou. Como outros grupos, os curdos perderam a reivindicação de sua terra após o Sykes-Picot. Desde então, eles têm sofrido intensa opressão dos estados vizinhos, todos com interesse em impedir a independência curda. A maior população curda está na Turquia, e desde a declaração da República da Turquia, após a Primeira Guerra Mundial, uma série de ataques foi cometida contra a população curda no país. A repressão à língua e à identidade curda não desapareceu e continua sob o presidente turco Erdogan. O Kurdistão, no norte do Iraque, declarou independência,
após referendo em 2017, com mais de 92% dos votos pela soberania. Mas, novamente, é aqui que a política de equilíbrio de poder entra em cena primeiro. O exército turco continua realizando várias operações ofensivas no norte do Iraque contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Eles também têm realizado operações contra milícias curdas na Síria há anos. Iraque, Turquia, Síria e Irã, todos com grandes populações curdas, buscam impedir a independência curda, evitar sua consolidação e a criação de um Estado curdo independente. Como já dito, criar um Estado próprio é a melhor chance de sobrevivência do povo curdo. Um Estado curdo independente ameaçaria os vizinhos. Os curdos, sem dúvida, têm reivindicações históricas a pelo menos uma parte de cada uma dessas nações. E um Estado unificado de 30 a 40 milhões de pessoas é uma preocupação de segurança para esses países. Por isso, continuam barrando o avanço militar das milícias curdas e restringindo seus direitos em cada país. O Kurdistão provavelmente não atende todos os requisitos para ser um Estado segundo a Convenção de Montevidéu. No entanto, por causa do equilíbrio de poder, potências regionais seguirão bloqueando seu acesso a capacidades militares. A questão curda exemplifica mais um movimento de independência mal sucedido. Há muitos outros movimentos separatistas que poderíamos discutir, como o movimento de independência flamengo na Bélgica e o movimento corso na França. Muitas pessoas também querem que o Texas se separe dos Estados Unidos. Mas uma coisa está ficando cada vez mais clara à medida que avançamos no século XXI. Isso ocorre quando uma potência regional quer impor sua linha aos vizinhos. Eles geralmente não só têm capacidade para isso, mas também estão mais do que dispostos a tomar medidas militares para forçar esse país a capitular. Como estamos vendo com a invasão russa à Ucrânia independente, o aumento da competição por segurança provavelmente fará com que movimentos separatistas emergentes sejam esmagados com mais frequência. Os dias em que os Estados Unidos da América tentavam, entre aspas, impor a democracia liberal ao mundo não são mais viáveis. Os últimos 30 anos mostraram o fracasso da hegemonia liberal e do intervencionismo. E se os movimentos de independência não foram particularmente bem-sucedidos durante a era da hegemonia liberal, eles realmente não vão funcionar nesta era de multipolaridade.